Eu sou Selma Ferreira para o Passaporte Brasileiro. E hoje eu tenho comigo a Regina Riboric. Regina Elizabeth Ribaric. Olha, Regina Ribaric. Regina, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, querida. Olha, você sabe que é uma alegria para mim estar aqui, é uma alegria ter esse convite especial da Selma Ferreira, do Eudes, e poder estar junto com mais próxima do nosso Brasil. Isso. A Regina, você tem uma missão, a Regina tem uma missão muito importante na realidade, que não é valorizada o suficiente. A Regina é presidente do Conselho de Cidadãos junto ao Consulado Geral do Brasil em Faro. Regina, fala pra gente do consulado, não do consulado em si, mas da relação do Conselho de Cidadãos e do consulado, como isso funciona, o que faz o Conselho? Nós escutamos muito falar do movimento das pessoas para virem para Portugal, não é? Como um processo de imigração em busca de outra realidade, por os mais diferentes motivos. E as pessoas não se apercebem que dentro desse outro país existe uma presença brasileira que está a serviço desses cidadãos que se deslocaram do país, que estão vivendo outra vida e que podem, nessa nova realidade, encontrar problemas, ter dificuldades, viver em situações mais aflitivas, né? E isso os postos consulares vêm atender oficialmente. Dentro dessa realidade existe um canal voluntário, um canal de atuação cidadã que busca estar junto ao consulado, sem fazer parte dessa estrutura oficial, mas sendo um instrumento de ajuda. Você não é ajuda financeira, mas é um apoio, é um lugar de conciliar as necessidades dos brasileiros, auxiliar para que eles tenham mais clareza dessa nova situação. Bonito. E o Conselho é interventivo na sociedade? Sim, na medida. Primeiro que ele é procurado. Quando se busca o Conselho de Cidadãos Brasileiros para alguma necessidade efetiva, ele atua naquele aspecto específico. Ele é também muito interventivo enquanto representatividade dos cidadãos, interagindo com a sociedade portuguesa, no caso, dentro da jurisdição consular do Posto de Faro, sendo este retrato brasileiro plurimo, não se representa a si próprio. A gente representa essa coletividade de pessoas brasileiras que estão aqui. Regina, você é advogada? Sim. Olha que linda. E aqui em Faro? Sim. Como é que foi chegar a Faro? Antes dessa comunicação com o consulado, como é que foi chegar a Faro, chegar ao Algarve, a Portugal, advogada? Faz muito tempo que você está aqui? A minha história é muito ligada à advocacia, não é? Eu tenho uma carreira pública como advogada do Estado do Paraná no Brasil. E quando eu me aposentei, me reformei, não é? Eu pensei, agora eu vou começar uma nova caminhada, não é? Era uma caminhada no âmbito privado, da advocacia privada no Brasil, e desencadeei esse processo e a partir dali surgiu a oportunidade para minha filha retornar à Europa, que ela já tinha vindo ter uma oportunidade de formação, vir para a UALG, para a Universidade do Algarve, fazer uma licenciatura na área de arqueologia e patrimônio cultural. Isso é muito interessante. Sim, que conciliou também com a oportunidade que meu marido teve de fazer o pós-doc também na Universidade do ALG, na UALG. Como eu já estava desvinculada de uma atividade pública, foi a oportunidade para que eu também viesse. E nesse momento não era, o objetivo imediato não era que eu advogasse aqui, não é? Uhum. Ficamos por um bom período vivendo em função dessas outras atividades. Só depois é que vim me inscrever na ordem e agora, mais recentemente, é advogar. E há uma sinergia entre essas duas funções, presidente do conselho e advocacia? Sim, há uma sinergia, primeiro porque eu sou
uma pessoa que faz com que as coisas caminhem mesmo juntos, né? Não tem por característica fechar os departamentos. Né? Sou, a exemplo da Selma, uma pessoa que procura fazer as coisas de uma forma interligada. Então, a advocacia me permitiu entrar em contato com pessoas que são, naturalmente, pela profissão que tem, parte dessa sociedade, não é? Ótimo. Assim, conheci advogados que fazem parte do Rotary de Faro. Essas pessoas são muito importantes nessa minha caminhada de advogada numa outra terra. Então eu vejo que tudo tem sim essa interligação. Você falou agora de interligação, nós falamos do Conselho, você citou o Rotary. O Rotary é uma instituição internacional conhecida por muitos e uma das únicas organizações mundiais com assento na ONU. Isso é muito interessante, muito importante saber. Mas por que eu digo isso? Porque o Rotary Internacional está em vários países. O Conselho também existe em vários países? Sim, sim. Ele não é um órgão oficial, não faz parte de uma estrutura orgânica do governo, mas enquanto este canal de comunicação, de representatividade, de aconselhamento, ele pode existir em qualquer posto consular. Okay. Né? É uma oportunidade que existe para que os brasileiros de determinado país, de determinada comunidade brasileira fora do Brasil, possam estar representados. Olha que bonito. Então, se amanhã, vamos supor, eu vá a Barcelona, eu posso buscar o posto consular e, através do posto consular, ter a notícia se existe lá um conselho de cidadãos brasileiros, ou um conselho de cidadania, que é um outro modelo com o mesmo objetivo, mas com uma amplitude, com uma autonomia diferente, e lá existindo, seja em Espanha, no consulado de Barcelona, ou em outra cidade que tem o posto consular, seja em outro país, seja na França, seja no Reino Unido, e através do posto consular ter a notícia, ou através das redes sociais ter a informação. Então é bonito, então quer dizer que nós estamos aqui, mas podemos continuar ligados, brasileiros no mundo todo ligados por esse movimento. Exatamente, e além dessa rede de conselhos de cidadãos brasileiros ou dos conselhos de cidadania brasileira, também existe o conselho regional de educação, não é? Outras estruturas que também congregam brasileiros, existem associações que também congregam interesses brasileiros. O brasileiro nunca precisa estar sozinho fora do país. Olha que interessante, isso é muito importante, vocês ouviram, o brasileiro nunca precisa estar sozinho fora do país. Porque na realidade é muito curioso isso. Você sentiu muita dificuldade quando você veio para cá? Olha, particularmente não. Mas isso não quer dizer que as dificuldades que eu possa não ter encontrado não signifiquem dificuldades. Pode ser que outras pessoas encontrem determinadas dificuldades que eu não encontrei e que eu tenha encontrado outras, né, diferentes. É claro que toda mudança implica um processo de impacto. Lógico. Você se impacta e dentro daquele impacto você escolhe. Se você quer interagir positivamente com aquele impacto, começar a fazer parte daquilo, transformar aquilo num acréscimo, uma mais-valia para você, ou se você quer reagir em relação àquele impacto de uma forma conflituosa, dizer, não, eu não sou assim, não, lá não se faz assim, não, eu não gosto assim, não é? Não, a realidade de quem sai do Brasil ou de qualquer um do local da sua nacionalidade, em busca de uma outra realidade, tem que ter dentro da bagagem, mais que espírito aventureiro, um espírito de conciliação com uma nova cultura. Nossa, então isso é muito, eu continuo dizendo, eu sempre me admiro quando eu adoro falar com você. Obrigada. E eu com você, lógico, a gente se diverte. Muito, sempre. É muito bonito você dizer que, então, se eu puder traduzir, corrija-me se eu estiver errada nessa tradução,
você diz que tem muito a ver com a postura pessoal da pessoa quando ela faz esse movimento de sair e aonde ela está. Exatamente, porque em outro país, seja eu jovem, ou seja eu criança, ou seja eu casal, ou uma pessoa reformada como eu, num outro momento da vida, você vai ter as dificuldades mais ou menos proporcionais às suas próprias atitudes, não é? Então, se você chegar num país diferente, buscar a sua documentação, buscar a regularização do seu status de estrangeiro, você já tem um grande ponto de facilidade na vida nessa nova vivência. Nessa nova estrutura, nessa nova nova estrutura. Agora, se você sai do país, não, vou viver fora. E primeiro, não imagina concretamente, não é simplesmente em termos de orçamento. Eu vejo muito nas redes sociais as pessoas preocupadas com a questão orçamentária. Lógico que é fundamental, é lógico, não é? Que às vezes é uma das razões pelas quais as pessoas inviabiliza, ou uma das razões pelas quais a permanência fora é inviabilizada, não é? Porque se surpreende com uma realidade. Mas ter essa noção de que eu ir para outro lugar, eu vou estar sujeito a um ordenamento legal, a uma cultura já estabelecida diferente da do meu país, não é? Então, é natural que eu tenha que, de antemão, dentro da bagagem, como você colocou, ter essa atitude. Ok, isso é muito bonito. Pessoalmente, enquanto Regina, que veio aqui depois que a filha veio fazer o seu doutoramento, a sua graduação, seu marido fazer o seu postdoc, qual o seu maior orgulho desde que você chegou aqui? Olha, o orgulho de estar me sentindo em casa. Eu penso que é o orgulho de querer muito bem as pessoas, da mesma forma que eu quero muito bem as pessoas do Brasil. Então, a grande riqueza para mim foi, primeiro, me descobrir num país em que eu tenho raízes, não é, genéticas, por parte paterna. Meus avós são, a avó e o avô são filhos de portugueses, e do lado materno sou filha, neta de italianos, mas de me reencontrar, isto foi magnífico. Então, são coisas muito pequenas, mas, por exemplo, eu me dei conta que muitas coisas que eu admirei e que eu gostava, não sabia porquê, tinha uma razão, assim, ontológica, assim, muito, muito mais profunda. Por exemplo, eu sempre tive um gosto enorme pela cor verde musgo, verde escuro. Eu sempre gostei muito de figo. São coisas assim que eram meio trazem para cá. Que eram meio estranhas. Que nos trazem para cá. Eu me lembro que quando criança, quando eu fazia qualquer coisa, eu fazia muitos arabescos assim de contorno nas folhas. Eram sempre uns arabescos. E aqui eu achei isso muito, muito patente nas coisas, nessa herança islâmica que Portugal tem. Tem, que é muito forte. E para mim era sempre o desenho de torneados, assim, não eram floridos, eram entornos. Então, primeiro essa descoberta interior de me conectar com coisas que eu não tinha a mínima ideia aqui que estavam ligadas. Segunda, é realmente de perceber que essa vida, que está vivendo essa realidade, não inviabiliza, não afasta, não modifica nada daquilo que eu tenho já de história no Brasil e que é convívio, convívio. Eu só vivo um pouco em 2 turnos, não é? Agora que a gente está com a diferença de 4 horas, então às vezes quando o turno aqui já começou, tenho que me lembrar que eu não posso mandar mensagem para o Brasil que vou assustar alguém. Quando já é muito tarde. Então, quando já é muito tarde, as pessoas às vezes querem estar nativa quando eu já estou querendo me despecar. Nossa, e isso concilia bem com o seu trabalho no Conselho, que é um trabalho voluntário. Então, qual seria o que já aconteceu no Conselho? O que o Conselho traz para você que para você é um orgulho de superação?
Olha, no conselho foi, em primeiro lugar, eu diria também a oportunidade que me deram, não é? Penso que ser digna ou ter condições de fazer parte deste grupo, para mim foi um grande reconhecimento. Estar presente no meio de cidadãos brasileiros diversos, não é? É uma riqueza, e não é assim, a pessoa não pode falar, eu quero ser membro do conselho, então vou me inscrever lá para ser, não é? É um processo, você faz parte de uma comunidade, começa a interagir com aquela comunidade, tem alguma participação, tem alguma representatividade naquela comunidade, e a partir daí você tem acesso a um assento no CONCID, né? Então, o orgulho... Mas é um assento que é confirmado voluntário, mas todas as pessoas que já estão também dão o seu aval. Vão dar o seu aval. Okay. Naturalmente, você não tem, ninguém tem o direito, a prerrogativa de dizer, de impor. Eu quero porque isto é uma oportunidade. É um processo só de cuidado, né? De não cuidado. Não é de preconceito nem nada, é só um cuidado. Sim, até porque as comunidades aqui são pequenas, são muito menores e as pessoas são mais visíveis. E eu acho que, desculpa, mas pelo que eu entendi da conversa e pelo que eu sei também, ser membro do conselho não é pertencer ao consulado, não é ser do consulado, é ser membro de uma organização, de um grupo voluntário que trabalha ao lado do consulado, que faz algumas ações, que se predispõe a ajudar, como nós falamos, né, como se diz, a diáspora brasileira aqui no Algarve e na jurisdição, mas não é um consulado. Quer dizer, nós não entramos no consulado a qualquer hora. Você não vai lá e pede e acontece. Não, você não tem benesse, não tem privilégio. Você é mais um cidadão que está aqui em Faro, e usa dos mesmos canais que todo mundo usa, faz o agendamento pelo e-consular, faz o contato telefônico, se precisar ficar esperando, se precisar pedir novamente, se precisar fazer e-mail. É esse o canal. Naturalmente, se é uma situação de urgência que requeira uma atitude pronta, como aconteceu na época da pandemia, não é? Outras situações, é possível exatamente essa a função do conselho, poder intermediar o contato entre o posto consular e o cidadão de uma forma mais rápida. E naturalmente... Mais rápida porque você já faz uma certa triagem, porque você já dá as primeiras informações, isso, né? Sim, e naturalmente eu não sou a criadora do conselho, o conselho já existe antes de mim, temos uma linda história de outras pessoas que já presidiram o conselho e que graças a essa história o conselho detém esse status tão valioso, tão respeitado como tem hoje. A nossa querida entrevistadora é também uma ex-presidente do nosso conselho e uma belíssima, grandiosa não pode resistir, né, querida? Que só fez possível esse conforto da minha posição pelos desafios que ela já ultrapassou. Obrigada. E que o presidente anterior ultrapassou. Então, o Ronaldo Schultz, que é também brasileiro residente em Faro, ex-professor reformado da UALG, não é? Da área da psicologia. É uma corrida de bastão. Sim. É uma corrida de bastão em que um recebeu o bastão, passa o bastão para o outro, passa o bastão para o outro. Não quer dizer que o bastão vai ser mais leve ou mais pesado. Cada um vai, durante o período que corre com o bastão, tem uma missão. Depois que terminar, passa e vai para outro posto, né? E qual é o seu sonho de amanhã para o conselho? Olha, para o conselho, eu gostaria que nós tivéssemos uma representatividade mais alargada em termos de jurisdição do posto. Okay. Só para deixar isso definido em detalhes para as pessoas, né? Cada posto consular tem uma área de jurisdição. Isto é mesmo parte das regras do Itamaraty, não é o Consulado Geral de Faro que determina, não é? Isto é uma jurisdição. No caso de Portugal, nós temos 3 jurisdições consulares. Temos a de Lisboa, não é? Do Consulado Geral de Lisboa, temos o Consulado Geral de Faro e temos o Consulado Geral do Porto, não é? O nosso Conselho de Cidadãos Brasileiros é ligado à jurisdição consular do posto de Faro. O nosso posto atende 3
distritos de Portugal, não é? O primeiro distrito, o grande distrito, é Faro. O distrito de Faro corresponde à região do Algarve. Então, quando você fala em Algarve, você está dizendo em relação ao distrito de Faro, que tem 400 e tantos mil habitantes, não é? Totais pelo último censo de 2021, quase 500 mil, vamos colocar arredondado. Temos o distrito de Évora, em seguida, que é um pouco menor em termos populacionais, o distrito de Évora e 3 ou 4 municípios do distrito de Setúbal, Alcácer do Sal, Sines, não sei se lembra, alguns importantes municípios do distrito de Setúbal. Então, esse conjunto de pessoas, residentes portugueses e todos os demais imigrantes que residem aqui, dá quase 1 milhão de pessoas nessa região. Nesse contexto, o Conselho de Cidadãos atua na jurisdição de Faro, o que representa cerca de 50 a 60 mil brasileiros. Ok, perfeito. E então, nossa ideia, o seu sonho... Nossa ideia não, o seu é de sonho que nós tenhamos alargar essa representatividade, porque claro que o Distrito de Faro... Alargar essa representatividade significa estar em alguns lugares com mais frequência. Com mais presença. Porque é muito difícil para um brasileiro, às vezes, viajar ou de conhecer a realidade, porque em Faro nós somos muito visíveis, né? Estamos muito próximos das pessoas, até porque o posto consular é aqui, então as pessoas vêm para Faro, né? Mas Évora já está mais distante, Beja um pouco mais e Setúbal mais ainda. Okay, então seria muito interessante que as pessoas pudessem ter essa iniciativa de cada um na sua região pudesse entrar em contato com você. Entrar em contato, né? De contar um pouco da sua história e nem que não possa ser membro do conselho, mas que a gente tenha pessoas interligadas nesses lugares. Perfeito, isso é muito bom. E hoje, qual a mensagem? Mensagem eu não digo ainda, que você ainda vai nos mandar uma mensagem, mas qual o objetivo que hoje é importante de divulgar para o Conselho, para quem estiver nos ouvindo? Olha, eu penso que o que é importante que as pessoas saibam em relação ao Conselho, que ele não tem poder de decisão, né? Nós não podemos interferir na situação pessoal em relação à documentação, nós não podemos resolver situações de falta de estrutura financeira ou de falta de algum elemento de manutenção. O que nós podemos é interceder por algumas situações mais especiais que surjam. Então, essas situações emergenciais, a gente pede que contatem pelo e-mail, até por mensagem no Facebook. Existem situações, pode ter pessoas que vieram aqui contra a vontade ou que permanecem aqui contra a vontade, situações de perigo, situações de risco, não é? São situações graves em que nós podemos atuar. Então, o objetivo é estar mais presente do cidadão brasileiro nas situações em que ele realmente necessite. No mais, na situação de regularização, existem os advogados, e as pessoas podem se valer dos profissionais, existem as próprias instâncias governamentais portuguesas ligadas ao estrangeiro, que, como é o CEF, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que vão resolver. Ótimo, que bonito, Regina. Olha, a Regina trouxe para a gente aqui a história do Conselho de Cidadãos junto ao Consulado Geral do Brasil de Faro. A sua história, a sua missão atual, um sonho de amanhã e a mensagem que eu acredito que seja essa: contacte-nos em caso de necessidade, vocês não estão sozinhos. Você tem mais alguma mensagem para passar para a gente encerrar? Sim, eu gostaria de colocar uma pessoa que eu admiro, uma frasezinha de uma pessoa que eu admiro, porque para mim é representativa. É de uma escritora brasileira, a Cecília Meirelles, que na minha análise foi uma mulher vanguardista. Sim. No período em que ela viveu. Ela nasceu em 1901 e faleceu em 1964. Ela teve como instrumentos os mesmos instrumentos que uma geração toda de mulheres brasileiras teve. Ela era mulher, ela era mãe, ela era professora de educação infantil.
Ela era pintora, ela era artista e através desses meios que ela tinha, ela se transformou numa escritora, primeiro ligada à criança, escrevia para a criança, mas de uma profundidade humana bastante grande. Então, não é o contexto político, social ou da história que faz você ter uma interferência no momento que você vive. É a sua vontade, não é? É onde você está, no momento que você vive, que você pode fazer a diferença. E eu vou citar uma frase de um poema dela chamado Motivo. Esse poema da década de 1900, da década de 30, ela já era uma senhora, né, 30 anos, que diz assim: eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Então, seja você o melhor que for hoje, porque é onde a gente pode ser feliz. Que bonito. E hoje, então, hoje, aqui, feliz. Muito feliz de receber a doutora Regina. Eu agradeço, minha querida. Muito obrigada. Um abraço a todos. Obrigada mesmo. Selma Ferreira, Passaporte Brasileiro para Connect TV.